Olá, amados amigos ouvintes da Palavra de Deus, é com muita alegria que venho uma vez mais, iniciando aí mais uma etapa do nosso programa do Ministério Voz Apologética, do nosso curso de Evangelismo e Discipulado, e nós teremos a oportunidade nesta feita de aprendermos um pouco mais sobre os deveres cristãos. É claro que quando fazemos parte de alguma instituição, ou quando assumimos algum compromisso, todo compromisso ele vem recheado de obrigações e deveres. E a vida cristã ela não é diferente. Ela também tem algumas facetas muito interessantes para nós observarmos. E eu gostaria de ler com você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 40 a 47. Mas antes disso nós vamos orar ao nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua presença e então poder estudar a Tua palavra. Que nesta hora, meu Deus querido, cada vida seja edificada e que haja crescimento e que possamos, meu Pai, aplicar nos nossos caminhos a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler, esse de Atos, que já foi dito, Atos 2, de 40 a 47, que está registrado da seguinte maneira. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse texto é maravilhoso. Se a gente fosse parar só nesse texto aqui e começássemos a extrair as orientações de Deus para o nosso dever, buscar entender o que nós precisamos fazer agora, uma vez que confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, tem muitas coisas. Mas dentre muitas coisas que está aqui, nós temos uma meta ao exercer os nossos deveres, os nossos compromissos como cristão. E aí você me pergunta, qual que é ele? É o que apresenta o primeiro versículo lido, versículo de número 40, na parte final, que diz: salvai-vos dessa geração perversa. Uma geração que corrompe os valores. Uma geração que pega o sagrado e joga por terra, e a coisa vai ficando feia a cada dia que passa. E essa comunidade de discípulos, eles tinham algumas características. Alguns deles, primeiro, começou aceitando a palavra de Deus. É preciso você aceitar com humildade. A Bíblia é só a palavra de Deus. Os argumentos humanos extraídos de fontes extra, meu amigo, são desconfiáveis, porque eles põem em dúvida a palavra de Deus. E qualquer coisa que põe em dúvida a palavra de Deus é instrumento de Satanás para destruir a tua alma, até mesmo nos nossos cursos de teologia, que cada vez mais está se tornando frequente. E esse texto diz que eles perseveravam na doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. E os ensinamentos dos apóstolos está aqui nessas cartas, nesses livros que compõem o Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos era de que Cristo era o único fundamento. Então nós aprendemos com muita clareza que a nova aliança se tornava o fundamento daquele povo, por base nos ensinos de Cristo, que era, por consequente, aquilo que ensinavam os apóstolos. E a palavra de Deus diz que em cada um havia temor. Aprenda a ter temor e reverência à palavra de Deus. Aprenda a olhar para a Bíblia Sagrada como a palavra infalível, inerrante de Deus para a sua vida, porque qualquer uma outra coisa tem que ser julgada a partir da Bíblia. No século XXI, as pessoas estão julgando a partir do que o pastor A, o pastor B faz, a igreja igreja B faz, e não segundo a palavra de Deus. Ouça mensagens bíblicas, isso é fundamental. E a Bíblia diz que os que criam estavam juntos, e isso é necessário, estarmos juntos e vivermos de forma saudável como um corpo em Cristo Jesus. Mas passando adiante, quais são de fato os deveres do cristão neste século? Um dos primeiros deveres
do cristão, e esse é inegável, é o aprendizado. Todos nós precisamos aprender e crescer. Quando o próprio Cristo dizia: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, uma das coisas que ele diz aqui em Mateus 11, 29 era: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender. Porque quando se aprende, há uma libertação. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Osé dizia: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, quando não há aprendizado, quando não há conhecimento, vem a destruição. E, amado amigo, hoje nós estamos vivendo a maior crise de analfabetismo bíblico. E nessa feita, este curso já se propõe a ajudar você a sair dessa zona. Mas não se conforme apenas com isso que eu estou ensinando. Vá além, mas sempre faça da Bíblia o seu porto seguro. Tudo tem que concordar com a Bíblia. O que discordar do que está escrito na Bíblia, simplesmente faça o que a Bíblia faz. Discorde dele e fique com a palavra. Porque a Bíblia você tem que aceitar pela fé. E fé é a convicção das coisas que não se vê, a certeza dos fatos que se esperam. Isso é fé. Amado amigo, o conhecimento de Cristo, ele disse: aprendei de mim, aprendei de Jesus. E aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque aprender é a tarefa número 1 do cristão. Aprenda a palavra de Deus, aprenda de Cristo, porque o conhecimento de Jesus proporciona libertação e traz descanso para as nossas almas. Quantas famílias perturbadas, quantas famílias em desespero, quantos jovens, quantas pessoas no suicídio, quantas coisas a gente vê se desandando hoje, e o conhecimento de Cristo é tudo que precisa para que se mude isso. É verdade que no século 21 se perderam o foco. O povo não quer ver a transformação do mundo, porque se os nossos governos quisessem ver a transformação do mundo, eles colocariam a Bíblia como sendo o livro para ser estudado em todas as escolas públicas e federais desse país, porque é o livro de Deus que tem transformado vidas e gerações, e as pessoas que são tocadas pela mensagem de Jesus são diferentes. Outro texto bem interessante é o texto de Mateus capítulo 9, versículo de número 13, onde Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 9, 13, Jesus Cristo estava falando para um grupo de religiosos que havia se atrelado demais nas suas questões, as próprias doutrinas que eles mesmos haviam criado, e tornou aquela doutrina o rema. Igual hoje há uma opressão muito grande para quem não tem seminário teológico, que se faça seminário, e isso na minha denominação, falo como batista. Quer dizer, não há nada de mais e de errado em se aprender, mas nada tem que ser por imposição. Nada tem que ser por imposição, como se dependesse daquilo para ser ministro de Deus. E é uma das coisas graves que vem acontecendo no nosso meio. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que Jesus disse: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Veja que o próprio Cristo nos ensina, nos instrui através dessa palavra a aprender, a dispor tempo para buscar o conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria é como tesouro escondido, e nós precisamos buscá-la, e buscar em oração, orando ao Senhor e lendo a sua palavra constantemente. Tenha um plano de leitura, e eu recomendo você ler o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, repetidas vezes, e quando essa leitura estiver familiar, aí você partir para ler o Antigo Testamento, porque você está na nova aliança, feita pelo sangue de Jesus Cristo, e a nova aliança é o que nos mostra essa palavra que veio por Cristo. A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então estuda a graça e a verdade e depois você parte para a lei. Porque é assim que Deus nos ensina. Vamos um pouquinho adiante, o tempo passa, o relógio não espera e eu quero lhe abençoar um pouco mais. 1 Coríntios 4, 6, nós temos uma palavra de Deus muito forte para os nossos corações que diz:
Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. 1 Coríntios 4:6. Esse texto é muito, mas muito importante para mim e para você. E você me perguntaria, pastor, por que esse texto é muito importante assim? Porque o próprio nosso Deus, ele falando ao coração de Paulo, porque várias vezes o Senhor Jesus apareceu a Paulo e o instruiu. E ele diz uma coisa interessante: eu apliquei essas coisas, irmãos, a mim por semelhança, a mim e a Apolo, para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito. Tem muita gente aí que gastam horas e horas nos púlpitos das igrejas falando de coisas que eles não sabem. Falando, por exemplo, do interminável tempo que há entre Gênesis 1 e 2. Pregando sobre o espaço que há entre o último capítulo de Malaquias até o primeiro de Mateus. Sobre o tempo do silêncio. Meu irmão, se é tempo do silêncio, a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Vamos trabalhar as coisas reveladas, porque estas outras questões é tudo na base da especulação. Vamos trabalhar aquilo que a palavra de Deus afirma. Por isso, meu irmão, aprenda isso a partir de agora, que você está confessando Jesus como Senhor e Salvador e está começando a sua jornada. Aprenda a se limitar e a pregar simplesmente aquilo que está escrito, aquilo que você tem como confirmar na palavra de Deus, e não tentando criar doutrinas que a palavra de Deus não esboça, que a palavra de Deus não nos dá fundamento. Há muitas coisas claras. Se nós começarmos a ensinar as coisas claras, nós teremos maior edificação e maior crescimento espiritual. E aqui entra uma coisa interessante. Às vezes nós criticamos muito o pessoal do movimento pentecostal e neopentecostal por causa das revelações estranhas, mas no nosso meio, que não abraçamos esse tipo de coisa, existe um outro lado. Existe aquela de criar teorias e mais teorias que a Bíblia não comprova. Um e outro estão fazendo a mesma coisa. Mas eu quero convidar você a voltar para a palavra. Procure pregadores para você estar ouvindo a mensagem, pregadores bíblicos que usam a Bíblia e que têm o temor de Deus no seu coração. É esse tipo de pregador que você precisa estar ouvindo. Porque quanto mais você aprende da palavra de Deus, é o que diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aprendido, você buscou o conhecimento, encontrou, segue-se uma nova etapa. Qual que é, pastor? É a de viver. Nós precisamos viver o que vamos aprender. Você sabe por quê? Porque está escrito em Tiago 1,25, e esse texto é muito profundo para nós quando diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1,25 é muito esclarecedor. Amado amigo, quando eu pego a minha Bíblia e eu começo a ler as orientações de Deus para a minha vida, e você também vai fazer isso, você acaba aprendendo algumas coisas. A lei perfeita da liberdade que ele se refere aqui, o que ele está dizendo? Sobre o que ele está trabalhando ou tentando nos comunicar nesse texto? Quando você abre Gálatas capítulo 4, o versículo de 30, a partir do 21, ele começa fazendo: ó vós que baseai na lei, porventura vocês não ouvem a lei? E fala ali das duas alianças, uma gera filho para a escravidão e o outro para a liberdade. Ele dizia que Agar e Sara representavam as duas alianças. E aqui gera filho para a escravidão, ele falava da antiga aliança. E de semelhante modo, ele também falou que os filhos de Sara são aqueles que geram filho para a liberdade. E a lei perfeita que traz a liberdade, certamente, indubitavelmente, de acordo com aquilo que Paulo estava ensinando, ele se reportava aos ensinos que dizem respeito a Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 3 é um outro texto que você precisa ler o capítulo vezes após vezes. E você vai ver que a palavra aqui vai estar chamando a antiga aliança